Estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, aqui na Escola Municipal de Saúde. Eu sou Laura Santucci e hoje vamos falar sobre o segundo programa sobre o congresso que aconteceu em novembro, a Abrasco, que é o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como eu comentei com vocês no último programa, mais de 8.000 pesquisadores, estudantes, profissionais e militantes da área da saúde tiveram a oportunidade de se reunir em Porto Alegre e discutir o tema central, que foi saúde é desenvolvimento, ciência para a cidadania. E hoje, mais uma vez, como eu disse para vocês no último programa, a Secretaria Municipal da Saúde teve a oportunidade de estar representada pela Covisa, pela Coordenação de Vigilância em Saúde aqui do município. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, Maria Tereza Garrafa, especialista em saúde e gerente de gestão de pessoas da Covisa, e Lucília Nunes, primeira vez aqui no nosso programa, psicóloga e mestre em saúde pública, que tiveram então a oportunidade de participar representando a Secretaria Municipal de Saúde. Como vocês sabem, este programa, o programa Compartilhando Conhecimentos, tem esse objetivo, né? Levar as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar lá, que vocês possam contar um pouquinho como é que foi a participação, qual a importância de um congresso como este. Então, Tereza e Lucília, muito obrigada por vocês terem aceito este convite e eu passo então para a saudação inicial de vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, divulgando tanto o trabalho da Covisa, como da Secretaria como um todo, na participação neste evento da Abrasco. Tá? Queria agradecer. Eu também agradeço o convite e a possibilidade de ter participado do Congresso por conta do incentivo da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, antes de mais nada, antes da gente falar um pouquinho dos trabalhos que vocês tiveram oportunidade de apresentar, inclusive a Covisa teve a oportunidade de mandar para lá 13 profissionais, não é? Então, antes de mais nada, eu queria que vocês falassem um pouquinho desta importância, inclusive que vocês tiveram a oportunidade de apresentar outros trabalhos, inclusive da própria Escola Municipal. Queria que vocês contassem isso para a gente. Então, a Covisa inscreveu teve 15 trabalhos aprovados, né? E nós tivemos 13 participantes que foram efetivamente ao Congresso. E os trabalhos, a Covisa ela incentiva, né, os seus servidores a sistematizar as suas experiências, né? Eu acho que a gente tem experiências interessantíssimas, né, dentro do município de São Paulo e que a gente procura apresentar num espaço como esse. E apresentar na Abrasco é uma experiência única, porque é um congresso de uma grandiosidade, né, tremenda, e onde estão reunidos profissionais de todos os municípios, todos os locais do Brasil. Então, até mesmo do tema, né, do congresso, onde fica muito claro, né, as questões de desigualdade e como a gente tem que propiciar a saúde, né, independente da desigualdade, nossa preocupação com a saúde. Lucília, e você? Você estava contando que você trabalhou muitos anos na ponta. Como é que foi a sua participação? Foi bastante interessante. Esse foi o segundo congresso da Abrasco, do qual eu participei. O anterior, que foi em Olinda, eu participei e fiquei muito surpresa pela grandiosidade, pela quantidade de temas, de profissionais. Enfim, eu acho que é algo bastante desafiador. E como eu sempre trabalhei na ponta, e dessa vez eu fui apresentando 2 trabalhos, foi, de alguma certa forma, uma emoção. De uma certa forma, eu sabia que eu estava também falando dos que não estavam ali, né? Porque o trabalho que eu estava apresentando, atrás daquele trabalho tinha muita gente da saúde que também trabalhou, né? Para que eu pudesse, enfim, ter feito aquele estudo e tudo mais. E é realmente muito interessante, porque a possibilidade, num tempo muito curto, né, porque não é suficiente, a vontade que dá é realmente de se poder participar e de tomar conhecimento de mais trabalhos, mas enfim, não é possível, mas é algo muito interessante. O Marcos e a doutora Rosa estiveram no outro programa e eles comentaram isso, né, que era
muito grande, que os espaços eram enormes e que até chegar no outro, na outra palestra, enfim, no outro workshop. Porque como ele é muito grande, só a universidade não deu conta. Então tinham outros espaços que eram utilizados. Até escolas, né, públicas, municipais, né, escolas primárias, escolas secundárias foram ocupadas, eram espaços que foram ocupados para ter essas salas, esses temas, né, essas mesas coordenadas. Então, era muito difícil a gente conseguir, nós andamos... Conciliar. Muito, né? Conciliar os temas de interesse, sim. Mas, ao mesmo tempo, né, o que era, às vezes, uma dificuldade, porque a gente pegava a programação e se programava, vou ver tal trabalho. Chegava, a sala já estava completa. Isso acabava forçando, entre aspas, com que se procurassem novas salas. E isso possibilitou, inclusive, de ter acesso a novos temas, às novas discussões. Bom, então vamos começar com você, Lucília. Queria que você falasse, você mesma acabou de falar, foram 2 trabalhos, né, relacionados, um à gravidez na adolescência e outro à violência. Que as jovens sofrem durante a gestação. Então, o que você apresentou? Como é que foi a sua temática? Você apresentou como pôster ou painel? Queria que você contasse. Ambos os trabalhos foram pôsteres eletrônicos, de um mesmo estudo. Então, eu fiz um trocadilho, né? Sobre a avaliação, sobre quem é o pai da criança, pensando, porque eu fiz um estudo de meninas gestantes, gestação na faixa entre 10 e 14 anos, então eu estudei um pouco quem era o pai dessas meninas e quem era o pai, os parceiros dessas meninas, pais daqueles bebês. Né? Então, o que se percebe que tem nesse estudo os laços familiares daquelas meninas que eu estudei, né? Bastante laços frágeis, fazendo com que a figura materna fique sobrecarregada, a figura do pai de uma certa ausência ou omissão, e essas meninas costumam se relacionar com homens bem mais velhos do que elas. Né? E o outro trabalho falando o que permeia, né, a violência que permeia a vida dessas meninas decorrente da gestação. Então, violência por parte da própria família, violência física, violência psicológica por parte de parceiros. A discussão foi essa. Bom, eu perguntei já no outro programa e pergunto novamente. Esses trabalhos já estão disponibilizados na nossa Biblioteca Virtual de Saúde para que as outras pessoas possam acessar? Tereza, como é que está? Já estamos encaminhando para que todo mundo possa ter conhecimento desses trabalhos. Porque como a gente está ao vivo, você pode participar. Mande as suas perguntas para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou também no telefone 3044-2975. As perguntas que chegarem, que a gente eventualmente não tenha tempo de responder aqui, nós mandamos para vocês e as pessoas também ficam curiosas e por isso querem saber mais dos trabalhos. Tereza, e você? Na verdade, hoje você está como gerente da área de gestão de pessoas. E você também vem trabalhando na formação de recursos humanos. O teu trabalho também foi sobre apresentar a questão da formação dos RHs, né, dos nossos profissionais, e também da questão dos estágios, não é? Como é que você foi coautora dos 2 trabalhos? Isso. E aí, como é que foi a apresentação? Também foi pôster eletrônico? Então, o trabalho sobre o técnico de vigilância, que foi abordado a semana passada, foi em forma de pôster eletrônico. Né? E o trabalho de estágio foi uma comunicação coordenada. Tá. Então, e é uma experiência muito interessante que a gente está fazendo na Covisa, que é a questão de organizar esta questão dos estágios, né? Passar por toda a coordenação e organização desses estágios. Então, a gente começou com uma ampliação das vagas, né? E também interferindo tanto no processo de seleção dos estágios, como de contratação, administrando mesmo esses estágios como a gente acha que é o nosso papel. Fazendo a gestão dos estágios. Né? E, com isso, a gente está conseguindo uma aproximação muito maior, né? E garantir que esse estagiário tenha se aproxime muito da realidade, né, da Covisa, do trabalho da Covisa, e que é uma experiência muito importante e única para ele. Porque a coordenação de vigilância em saúde, né, ela atua na área de vigilância, né, você sabe, na área epidemiológica, na área de vigilância aos agravos provocados pelo meio ambiente e aos agravos provocados pelas zoonoses. E a área de vigilância é uma área que ela é de atuação exclusivamente
do serviço público. Então, é uma área única que essa pessoa pode estagiar. Então, propiciar isso para o estudante é muito importante. Só que a nossa preocupação é que isso seja feito com qualidade. Então, nós estamos com projeto, com todos os cuidados, com organização, com algumas coisas que as pessoas nunca tinham pensado, mas que a gente levantou essas necessidades. Por exemplo, um curso de biossegurança. Eu vou fazer um estágio dentro de um laboratório das zoonoses, eu tenho que ter noções de biossegurança. Muitas vezes o estudante não tem, né? O que é segurança para aquele estudante? Porque, na verdade, ele fica como se fosse um trabalhador, né? Sujeito aos riscos que tem nesses locais de estágio. Então, a gente está procurando também qualificar isso. Então, nós fizemos, para isso, a gente fez um encontro também com os estagiários, para a gente apresentar todo o programa, né, de estágios, para apresentar os estagiários. A gente solicitou para alguns que já estavam estagiando apresentarem o seu trabalho. Inclusive, a gente tem estagiário que hoje está contratado e está trabalhando na Covisa, principalmente na área de comunicação, que até é muito interessante porque ele descobriu, né, uma área muito interessante na comunicação, né, transformar o nosso conhecimento em saúde, um conhecimento técnico, numa informação, né, de acesso à população. Isso ele contando a experiência dele foi muito rico, né? Hoje vocês estão com quantos estagiários? Hoje nós estamos com 44 estagiários nas diversas áreas. E fazendo por projeto, que eu acho que isso que é interessante, né? Eu já tive também essa experiência, porque aí o estagiário realmente ele tem um começo, meio e fim, né? Porque o estagiário não é, o objetivo dele, é claro que esse que foi contratado não é a regra, né, Tereza? A gente não consegue esta regra, infelizmente, né? Tem todo um processo dentro da prefeitura que não nos permite. Mas, enfim, de qualquer forma, que ele possa acompanhar o resultado do seu trabalho, né? Que ele saiba exatamente o que ele vai fazer, qual é o que ele vai acompanhar e qual é o resultado desse trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho encantador. Hoje a gente tem praticamente os estágios remunerados, né? Porque o estágio obrigatório, pelas regras, é um processo um pouco mais difícil para ter na vigilância. Mas muitos dos trabalhos dele, eles concorrem nos prêmios que tem, né, do estágio e tem se saído muito bem. E uma coisa também que a gente achou muito interessante foi que nesse encontro também a gente reuniu os supervisores de estágio. Então, as pessoas puderam, né, conhecer, entender, e a maioria, todos de nós, na maioria das vezes, já fomos estagiários um dia. Claro. Tá? Então, a gente contar a nossa experiência também para eles, enriquecer e ver como isso, né, mudou a nossa formação, né, eu achei que foi um trabalho muito, muito interessante. Tá. Bom, e também vocês também, como o Marcos já falou, vocês também tiveram, além do pôster do técnico de vigilância, tiveram a oportunidade também de apresentar o trabalho daqui da escola, que é um trabalho exitoso de parceria entre a Covisa e a... E que é a formação do profissional em vigilância, que é bem, né, da nossa área, a preocupação com essa formação. E para quem não sabe, nós estamos fazendo aqui um trabalho, um curso técnico de vigilância em saúde, uma parceria bastante grande entre a Covisa e a Coordenação de Gestão de Pessoas, em especial a Escola Técnica do SUS, e nós, até o final deste mês, nós vamos ter 350 agentes de controle de zoonose participando desse curso. E foi essa experiência, né, Tereza, que vocês tiveram a oportunidade de apresentar também lá na Abrasco. De apresentar lá na Abrasco, sim. Bom, Lucília, eu queria que você comentasse um pouquinho que o tema do Congresso foi Saúde é Desenvolvimento. E este tema teve o principal objetivo de debater a contribuição do setor de saúde para o desenvolvimento, diminuindo, então, as desigualdades e, assim, garantindo ou assegurando ou tentando assegurar melhores condições de vida para as próximas gerações. O que você assistiu? Qual foi essa discussão que aconteceu na Abrasco? Bom, essa temática ela permeou, né, as abordagens em geral. E eu vejo assim que vai muito ao encontro, né, do trabalho que nós realizamos nesse momento. Atualmente eu trabalho na Covisa, na área de doenças e agravos não transmissíveis, na vigilância de violências e acidentes.
e pensando sempre que a saúde não é algo específico, algo que seja médico apenas que cuida, mas pensando na saúde como algo que determinantes sociais eles vão definir e vão mudar o perfil, né, do quadro que se encontra. Então, a participação das pessoas, né, não só do profissional de saúde, mas das pessoas que estão envolvidas nesse processo, saúde e doença, é absolutamente importante. Então, é diferente, dependendo da condição em que essa pessoa mora, dependendo do lugar, dependendo da idade, dependendo de uma série de coisas. Então, quando nós pensamos que, na temática do Congresso de Saúde e Desenvolvimento, cada vez mais nós precisamos pensar numa saúde que tenha um olhar mais amplo, né, mais abrangente, empoderando o sujeito, né, ele não é o único responsável pela sua saúde, mas que ele possa também reivindicar condições para que essa saúde, não apenas dele, mas do seu grupo, ela possa, né, ser mais efetiva. Então, nesse sentido, eu acho que saúde e desenvolvimento é pensar na saúde como alguém que contribui, né, como tantos outros aspectos. Tereza, você que já esteve aqui neste programa e sabe que a Secretaria vem fazendo um forte investimento para que os profissionais saiam, possam discutir, possam debater, rever e isso contribuir para que a gente reveja os nossos processos de trabalho e os nossos processos de formação. O que você acha, você agora que tem esse desafio de estar gerente de pessoas, né, da Covisa, como você vê a importância na participação da Abrasco? Bom, achei muito importante, né, como a Lucila falou, porque a gente teve a oportunidade de ver, de presenciar essas experiências diferentes dos diversos locais dentro do Brasil e também que muitos trabalhos apontam em diferenças que, na verdade, não são tão diferenças, né? Todos os lugares a gente tem, por exemplo, as doenças, né? As doenças crônicas, né? As doenças não transmissíveis, elas estão cada vez mais em emergência, né? Que a gente fala, estão aumentando cada vez mais, né? Também o perfil epidemiológico, as próprias alterações do meio ambiente, né? Que permitem a proliferação do mosquito da dengue, né? E também a mudança do próprio perfil da população, isso tudo a gente tem que ter conhecimento para a gente tentar, né, estabelecer estratégia para a promoção de saúde. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente saber que este é um problema do Brasil como um todo, né, e saber identificar, né, no nosso município, né, na nossa secretaria, quais são e estabelecer prioridades para a gente poder trabalhar e poder atuar, né, de uma maneira efetiva com esses problemas. E aí você tem agora já um plano de participação do pessoal da Covisa, né? Eu imagino que agora, cada vez mais, a gente tenha que fazer, a gente também conversava antes de iniciar o programa, estes processos, né, Lucília, de sistematização do conhecimento, que eu acho que isso é o principal. A partir do momento em que 15 trabalhos são apresentados num congresso dessa magnitude e são aprovados, né, a importância, a relevância de São Paulo para o país e até para outros lugares do mundo, né? Então, quão importante é para aquela pessoa que está nos assistindo lá na ponta escrever, sistematizar. Isso vale também para as nossas SUVs, né, para as nossas supervisões de vigilância. Com certeza. Não é? Bom, o que mais chamou a tua atenção, Lucília? Além dos trabalhos que você pôde apresentar, o tema central, o que mais chamou a tua atenção no Congresso? Bom, eu aproveitei exatamente para buscar os temas realmente do meu interesse, né, que é a saúde sexual e reprodutiva, o trabalho com relação às violências, né, como é que isso vem sendo trabalhado, enfim, nos diversos ciclos de vida. Então, uma série de coisas ligadas à saúde da mulher, assim, eu acho que muito interessante. Acho que a questão com adolescentes ainda é restrito. Eu acho que eu vejo, principalmente nessa faixa de 10 a 14. Mas existe uma riqueza muito grande de trabalhos nessa faixa de saúde sexual e reprodutiva, com uma discussão bastante avançada, bastante atual, pautada na questão de garantia de direitos, né? Então, eu acho que isso foi onde eu procurei, né, estar mais inserida.
Bom, e agora, quais são os desafios, Tereza, frente a um congresso como esse, que traz o debate da saúde coletiva, né? E a vigilância, a Covisa, né, tendo esse papel importantíssimo que você mesmo mencionou, é uma coordenação onde exclusivamente o serviço é feito por servidores públicos, né? Que desafios vocês trazem, o que vocês puderam vislumbrar a partir da Abrasco no campo da saúde coletiva? A gente está aí prestes a comemorar o Dia Mundial da Saúde, né? Eu sei que a Covisa está fazendo aí várias propostas de ação, né? Então, eu queria que você falasse. Acho que a proposta da Covisa, né, em termos desse dia internacional, acho que você pode falar com mais propriedade que eu, porque exatamente para trabalhar sobre uma dessas populações, né, mais vulneráveis que as populações, que exatamente, não populações mais vulneráveis, essas doenças crônicas, né, que doenças não transmissíveis, né, crônicas não transmissíveis, que vêm aumentado, né, na população. Por exemplo, tem estudos, né, que têm mostrado, isso foi demonstrado no Congresso, que a violência está aumentando muito, a violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, né, a violência doméstica tem aumentado muito. E que uma pergunta que fica é se realmente está aumentando ou se a notificação está sendo mais incentivada. Essa é uma questão, é um bom debate esse. Pois é. E outra coisa também que chamou a atenção é que é uma coisa que a gente vem observado, né, até vem vivido também, é que a população de idoso ela vem aumentando. Né? Então, hoje a gente tem, as pessoas têm uma longevidade muito maior, então é uma população que a gente teria que dar mais atenção. E também uma coisa que me surpreendeu, porque eu não sabia, né, é que esses idosos, a taxa de suicídio entre os idosos vem aumentado muito. Né? Então, aí é a preocupação da gente melhorar a condição de vida dessa pessoa. Por que esse idoso vem se suicidando? Porque a gente não está dando uma condição digna de vida para eles. Isso também acho que é um papel nosso, né, da saúde. E ainda as questões de saúde do trabalhador, que é uma coisa que sempre me preocupou e que isso foi muito comentado e falado lá, porque a gente cuida, né? A gente cuida da saúde das pessoas, mas muitas vezes a gente negligencia, não toma conta da saúde do nosso trabalhador. A gente tem algumas ações, mas eu acho que era uma área que a gente tinha que voltar mais para o nosso trabalhador e investir mais e propiciar mais qualidade de vida para ele, né? Os dados da violência, acho que a Lucília pode até falar mais, né, com mais propriedade com relação a isso, mas no Dia Internacional da Mulher nós fizemos uma pesquisa aqui na escola e é absurdo, né? A gente não tem noção. Então, e eu ouvi também um debate nesse sentido, né? Eu acho que você pode até comentar melhor. Será que a violência ela realmente tem aumentado ou a mulher ela tem falado, né, mais, tem notificado mais os casos de violência, né? E a mesma coisa com relação aos adolescentes, aos jovens, né? Como é que você avalia isso na tua perspectiva, já que é o teu campo de estudo, inclusive? Até fiz o levantamento de alguns dados, né, assim, a semana passada e que se percebe que, em termos de notificação, né, porque a notificação é quando o serviço de saúde registra, né, que aquele caso de violência ele foi atendido no serviço de saúde. Casos de autoagressão em mulheres na faixa de 15 a 24 anos é um nível alto. Adolescentes, enfim, jovens que estão sofrendo violência também nessa faixa é bastante alto. E a questão de negligência em idosos também é muito alta. Eu acho que cada vez mais a questão da violência, ela se coloca como uma questão da saúde. Se há alguns anos pensávamos em violência como uma questão de segurança pública, né, hoje ela se coloca muito mais como uma questão que a saúde, né, tem uma emergência na sua abordagem. Quando você falou sobre o dia 7 de abril, né, então teremos um evento que acho que em breve será, enfim, divulgado com mais informações. Mas você já dá uma van premiere aqui. Isso. Então, assim, haverá um evento aqui em São Paulo para falar sobre o Dia Mundial da Saúde com o foco
na hipertensão, mas este foco é qual? Pensando na promoção da saúde, pensando na saúde como algo mais amplo, quais são os determinantes que interferem nisso. Então, falaremos também não só sobre a hipertensão, mas falaremos sobre as violências, sobre mobilidade urbana, sobre estilos de vida, pensando como a cultura pode melhorar a vida e a saúde das pessoas, enfim. Teremos, assim, várias coisas, as medicinas tradicionais estarão participando também conosco, enfim, mas eu acho que em breve nós teremos essas informações, mas sempre pensando que como cada um de nós, né, porque somos trabalhadores da saúde, mas somos sujeitos também, né, e como cada um de nós pode pensar a nossa saúde enquanto coletivo, enquanto que não depende só de mim, né? Como eu vou melhorar essa qualidade, mas como eu posso pensar na minha vida, que tipo de vida eu levo, quanto tempo eu levo para chegar até meu trabalho, quantas horas eu estou dentro de um ônibus ou de um metrô. Então, a gente poder refletir sobre isso. Então, eu acho que na medida em que a população é levada a refletir junto com os profissionais, a gente tem uma perspectiva de uma saúde, né, com mais qualidade. E é um evento, inclusive, né, Tereza, que vai acontecer num domingo também, não é? No Parque do Ibirapuera, onde vocês vão fazer toda uma divulgação. Inclusive, os nossos alunos da região sul vão fazer a apresentação do teatro que eles fizeram, não é isso? Já está programado, enfim, eu acho que vai ser bastante interessante, né? E tem mais uma coisa, porque as regiões também estão desenvolvendo. Durante a semana, cada região, cada coordenadoria está desenvolvendo também atividades para abordar essas questões. Então nós vamos fazer, e aí fica a dica aqui para a produção, para que a gente já faça toda a divulgação e que não só, né, no canal Cidadão, mas também no canal profissional, como você acabou de falar, né, Tereza? Muitas vezes a gente cuida da saúde e não cuida da saúde do nosso trabalhador. Então, também oportunizar os nossos trabalhadores participar, né, deste dia, que com certeza vai ser um dia bastante interessante e que visa a promoção da saúde, né? Eu acho que você tocou em dois aspectos e eu fico aqui pensando, Tereza, o quanto nós precisamos fazer de investimento na formação dos nossos profissionais, né? Você tocou em duas questões, que é a questão da saúde do idoso, e nós temos também numa parceria com a saúde do idoso do gabinete da secretaria, um curso de qualificação que nós vamos fazer com 160 horas para os nossos profissionais, né? A ideia é que nós possamos fazer um processo de capacitação para os nossos auxiliares de enfermagem que atendem nas nossas regiões, nas nossas unidades, para que eles possam entender esse processo do envelhecimento, né? O que é o envelhecimento, a questão da violência dos idosos, que também hoje temos, enfim, por todos os processos, e que esses auxiliares de enfermagem possam atuar na sua unidade, fazer um processo de discussão na sua unidade da questão do envelhecimento. E uma outra coisa que vocês abordam é a questão da violência. E assim, pensar também nesse aspecto, né? Muitas vezes as pessoas não estão prontas, quem está atendendo na ponta, às vezes não está pronta para poder identificar, não é? Você, na tua pesquisa, deve ter visto isso também, não é? E você que foi de ponta também já... Sim. Porque muitas vezes a pessoa chega à unidade com uma determinada queixa. E se o profissional ele se atém apenas à queixa, deixa de perceber qual o cenário, que cenário está. Então, você pode encontrar, vou dar um exemplo, assim, uma mulher que chega ou porque ela tem insônia, ou enfim, qualquer outra demanda. Mas, enfim, o que está acontecendo? Essa mulher pode estar sofrendo algum tipo de violência doméstica, enfim, uma série de coisas com os filhos. Então, assim, poder olhar em que cenário se está, onde essa pessoa vive, e pensando que a violência ela traz mecanismos que forçam a pessoa a se sentir cada vez mais enfraquecida e calada, né? Então, a pessoa passa a não perceber que aquela violência está desencadeando uma série de outros processos, né? E não só ela, como muitas vezes também um grupo, a região, né? Porque não é fácil, porque assusta, porque dá medo, porque assusta todo mundo, porque atinge as pessoas, pode atingir mais alguns determinados grupos sociais, mas atinge todos os níveis sociais, de diferentes formas.
Então, poder falar sobre essa violência é algo que é muitas vezes difícil para os nossos profissionais e é difícil para a população, é difícil de reconhecer e colocar, né, como um componente desse tratamento. Bom, eu fico com vontade de quero mais, viu? O programa está acabando, eu queria passar para as considerações finais de vocês, mas, Tereza, eu fico com vontade de fazer algum processo de formação possivelmente agora, com certeza, nós vamos ter mais recurso do programa de formação do nosso pessoal de nível médio, que é o Profaps, né, que é uma política indutora do Ministério. Quem sabe pensar numa proposta de uma formação, mesmo que em menor, né, não um curso técnico, mas que a gente possa discutir as questões de violência. Acho que também essas questões, elas têm que ser abordadas, e eu acredito que elas são abordadas na nossa formação de técnico de vigilância. Claro. Porque ele é um profissional que ele entra dentro da casa das pessoas e ele tem que ter este olhar, né, para saber identificar algum tipo de violência, ou mesmo um maus tratos para idoso, né, ou um problema de saúde no idoso. Ele vai poder, não é que ele vai fazer um diagnóstico, né, não vai tratar, não vai cuidar, mas ele vai ter um olhar para isso, atentar para esse problema e levar isso para a sua SUVES, para a região, para que quem tem a competência de cuidar faça o seu trabalho. Então, ele tem que ter esse olhar. E eu acho que isso é um trabalho que está sendo muito gratificante, porque a gente tem percebido isso, né, nos nossos agentes de zoonoses. E acho que exatamente, né? Acho que na medida que os nossos profissionais se tornem, né, mais sensíveis a essa questão, é esse olhar que permite o quê? Que se tenha um jeito de se ver isso de uma forma mais ampla para poder orientar nossas políticas. Né? Acho que a vigilância trabalha exatamente nesse aspecto, né? De poder orientar as políticas. Bom, então já fica a dica, viu, Tereza, para que a gente possa pensar em alguma coisa conjunta, a escola e a Covisa. E aí, Lucília, você está mais do que convidada, não é? Para a gente discutir essa questão toda da violência, que eu acho que permeia, na verdade, né, não é especificamente só do idoso ou só do jovem, mas que está na sociedade, que a gente precisa levantar, né, ter elementos que a gente possa combater a violência em todos os níveis, né? Bom, eu passo para as considerações finais de vocês, agradeço muito a participação de vocês. Tereza? Então, eu gostaria de agradecer, é sempre um prazer estar aqui, né? E no começo a gente fica um pouquinho nervosa, não? Mas é muito bom estar aqui, estar discutindo, estar apresentando o trabalho da Covisa, e a gente acha que a gente acredita muito nisso. Estava sentindo sua falta, viu, Tereza? E eu fiquei muito contente, você estava falando, né, da oportunidade da gente ter apresentado na Abrasco. Recentemente, a gente teve, no começo desse ano, né, até no momento de transição, um trabalho da Covisa que foi apresentado num evento nos Estados Unidos, no Texas, né, que é exatamente um trabalho sobre a mudança, né, as condições climáticas que têm favorecido, né, o desenvolvimento do mosquito da dengue, né, o crescimento da proliferação do mosquito da dengue. E esse trabalho foi reconhecido internacionalmente e a gente conseguiu, né, que esse profissional nosso fosse nos representar neste evento. Quem foi? Né? Foi o Ricardo. Acho que ele vai vir aqui, vai conversar com vocês mais tarde, mas assim, é muito gratificante isso, é um incentivo para o nosso trabalho. Parabéns para a Covisa, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Lucília. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e a nossa área de Dante se coloca à disposição, enfim, para que possamos continuar essa discussão. Obrigada. Eu queria, Tereza, que você levasse para a Regiane um abraço e parabenizar realmente em nome de vocês, né, parabenizar todos vocês que tiveram a oportunidade de representar a Secretaria num congresso como esse e em outros congressos, porque eu sei que vocês realmente fazem um trabalho diferenciado, né, e contribuem muito com a consolidação do Sistema Único aqui em São Paulo. E não só em São Paulo, porque nós tivemos recentemente aqui um programa falando sobre os organismos internacionais, e o Dr. Belotto esteve aqui presente e reconheceu todo o trabalho do CCZ que vocês fazem, né, da importância do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, parabéns, e eu espero em breve revê-las aqui no programa Compartilhando Conhecimentos. Queria aproveitar e falar para vocês também que essa revista aqui, a revista da RETSUS, é uma revista das escolas técnicas
que está disponível online e fala mais sobre o trabalho, sobre o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. O pessoal da produção vai colocar disponível qual é o link para que vocês possam acessar e conhecer um pouquinho mais do que aconteceu na Abrasco. Eu agradeço, convido vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook, e também participar do nosso e-mail, mandando e-mails para cá no canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo Compartilhando Conhecimentos.